maioria do pessoal está no carnaval, então vamos tentar ser ligeiro, rápido e apresentar o conteúdo. Gente, seguinte, quem aqui já teve contato com alguma operação? Alguma operação policial? Eu não tive ainda, não. Assim, ó. Mas... Pode falar, Davi. Pode falar. Então, eu estou fazendo uma prática com a Cris Dupré. Então, já tem um checklist, como atuar, quando o cliente te chama, você vai até... Na prática, pegar a operação e tocar a operação na prática. Não, gente, ó, a primeira operação que eu atuei, acho que vai fazer uns 7 anos. Eu tenho 10 anos de criminal. Faz uns 7 a primeira operação que eu atuei, que foi a Operação Alexandria. A operação é outro mundo, tá? Atuar em operação não tem correlação com o que é atuar em um processo comum no criminal. Então, assim, eu vou tentar trazer a ideia hoje, assim, o início, a ideia do que é a operação, quais são os obstáculos, quais são as dificuldades que se tem durante uma operação, e para depois, é um conteúdo que dá para separar em umas 10 reuniões. Depois, conforme a gente for trocando ideia, eu vejo que o pessoal está no... Oh, Fabião? Faz tempo que o Fabião não participa de reunião, hein? Conforme for vendo que o pessoal está num bom nível assim de conteúdo, daí eu vou aprofundando daí no tema, tá? Eu acredito que esse começo desse tema é mais curiosidade e fofoca do que basicamente o conteúdo, mas tem algumas sacadas assim legais das operações, tá bom? Deixa eu mudar aqui, ó. Vamos lá. Então assim, ó, primeiro, no que se baseia uma operação, né? Como que ela se inicia, qual que é a situação dela, como que ela é deflagrada. A operação, normalmente, ela tem início com, até vou usar de exemplo depois, a Operação Alcântara. Ela tem de início com uma prisão em flagrante, que uma prova foi retirada daquela prisão em flagrante, um processo simples, que desencadeia toda uma ramificação daquela situação. A exemplo da Operação Alcântara, assim, o que aconteceu? Teve uma prisão de um aparelho celular. Esse aparelho celular acabou desmembrando 28 suspeitos de tráfico, homicídio, organização criminosa, lavagem de dinheiro, que foi o ponto inicial, foi assim, aquela pulga atrás da orelha inicial do Ministério Público e da polícia para desencadear a Operação Alcântara. Então, assim, ela sempre se inicia com um feito que muitas vezes passa desapercebido de todo mundo. Assim foi a Operação Alcântara, assim foi a Operação Enterprise, assim foi a Hertz, Spiderweb, Alexandria, a exemplo da Operação Alexandria. A Operação Alexandria, ela foi uma prisão, né? Um cumprimento de um mandado de prisão de uma como que era o nome dela? Pérola, que era como se fosse a responsável pelos livros do PCC, onde tinha os batismos dos membros do PCC, e quando ela foi presa, a polícia pegou todos os livros com o nome de membros do PCC. Então, assim, você vê, era uma prisão comum, que não tinha nenhuma pretensão maior, que gerou assim, a maior operação que a polícia já executou no Brasil, que alguma polícia estadual, que não seja federal, né, já executou no Brasil. Então, assim, até hoje, as duas maiores operações que tiveram estadual foi Alexandria, né, se eu não me engano, passou de 750 mandados de prisão expedidos, e em valor apreendido, em material apreendido, creio que foi a Enterprise com 14 toneladas de cocaína, que foi, assim, um absurdo a Operação Enterprise, né? Então, assim, o que acontece? Primeiro, esse primeiro ponto, que é a apreensão numa prisão cotidiana da polícia. Isso se extrai uma prova. A partir daí, o que acontece? A prova constituída, se inicia uma investigação prévia. Gente, eu deixei marcado aqui os principais pontos, mas não que sigam exatamente isso daqui, mas são uma forma da gente ter uma visão de como ela funciona, tá? Se inicia a investigação prévia, o grande problema das operações é o ponto que todos os atos são sigilosos até a deflagração dela.
Então ela é inteira sigilosa, então ninguém tem noção que aquilo vai explodir de uma vez. É como se fosse uma bomba relógio, tá? Meu áudio tá ruim, gente? Não, tá ótimo. Então acho que é o teu aí, Jonathan. Acho que é o teu mic. Então, assim, ó, uma operação policial, ela é uma bomba relógio. Ela se inicia com algo muito pequeno e ninguém tem noção que aquilo vai explodir de uma vez. Por isso é tão difícil de você fazer a contenção. O advogado, numa situação dessa de operação policial, ele tem que ser um gestor de crise, tá? Então, porque tem múltiplas matérias que você tem que tratar. Você começa pelo básico, né? Penal e processo penal, você vai começar pelo básico, mas quando você se vê no meio daquilo ali, tem parte de perícia contábil, perícia. A parte pericial é absurda, você tem que ter conhecimento de direito tributário, tem que ter conhecimento de, dependendo da natureza da operação, de licitação, de direito econômico. Então, assim, as operações, elas se tornam caras e lucrativas em virtude dessa multiplicidade de elementos que ela traz, né? Hoje, por exemplo, na Enterprise, eu tenho 5 clientes na Enterprise. Os 5 clientes da Enterprise, o valor de cada cliente ficou 60 mil, para vocês terem noção. Então, assim, por que fica esse valor fica alto? Porque eu não consigo fazer uma operação sozinho. Assim, isso é o primeiro, até está nos slides posteriores ali, é o primeiro ponto que é a dificuldade do advogado. Não adianta tentar abraçar o mundo, você tem que saber, não trazendo para o lado ruim, mas você tem que ter noção da sua insignificância perante o tamanho daquilo ali, né? Você é pequeno perante a multiplicidade de elementos que você tem que extrair daquilo. Hoje, quando eu preciso fazer uma análise de uma operação dentro do escritório, eu conto com o Messias, tem a Daiane, tem a Carol, então eu tenho que distribuir as funções de cada um dentro daquela operação, porque nunca eu vou conseguir prestar um serviço bem feito sozinho, tá? Então, segundo ponto, não tente, cair uma operação na tua mão, não tenta abraçar sozinho, senão o serviço não fica bem feito. E não tem nem como, e não é feio ou errado admitir que ninguém tem condição de tocar isso de uma forma solitária. Isso entra em contrapartida com o que era a advocacia há 15, 20 anos atrás, né? A advocacia 15, 20 anos atrás era outra história. Há 15, 20 anos atrás, não existiam essas comunidades, esses grupos que a gente tem hoje. Tem o nosso, tem o do Cândia, tem o do João Ricardo, tem o Mind Jus, tem vários grupos, né? Que são grupos fortes e poderosos, mas que, além de trazer conteúdo, traz a segurança de quando você pega um processo que você não tem controle, que você não tem conhecimento técnico para esse processo, conseguir aplicar esse networking que você criou dentro da sua advocacia. Esse que é o legal dessas comunidades que se criam, né? Voltando pro tema, o que são as operações, né? A operação que, via de regra, ela vai se concentrar em atos coordenados realizados pela polícia, multiplicidade de agentes, multiplicidade de delitos, e o pior de tudo, que dificulta muito, é a multiplicidade de incidentes, de feitos. Nenhuma operação você vai tocar ela em um processo unitário, só uma ação penal. A exemplo, a Operação Alexandria foram 28 ações penais, 28. Então, assim, você já vê o tamanho que era. Fora as 28 ações penais, incidentes de busca e apreensão foram mais de 30. Incidentes de interceptação telefônica passaram de 15. Imagina uma pessoa só analisar 15 incidentes de interceptação telefônica. Então, assim, é uma parada fora da realidade, é completamente fora da realidade. Então, natureza variada, o ajuizamento desses incidentes são coordenados. Então, por isso que o grande problema de se criar uma gestão desse risco é esse ajuizamento coordenado. Primeiro, ele vem com uma busca e apreensão e uma representação pela prisão preventiva. Explodir os mandados de prisão, quando você vê, já está dentro da casa do teu cliente, a polícia fazendo a busca e apreensão e fazendo a prisão dele. Não tem tempo de preparação do advogado. É igual você pegar um caso
que explodiu o primeiro mandado de prisão, você tem conhecimento do mandado de prisão, o cliente fica foragido, você consegue trabalhar com aquilo, exemplo, um homicídio. Foi cometido homicídio, você já sabe que vai sair mandado de prisão lá na frente. O cliente já se esconde naquela situação, fica foragido, e você já tem tempo de trabalhar dentro do processo, mesmo com mandado de prisão. 28 mil dados coletados, isso mesmo. Foi da Operação Alcântara. Eu até transmiti se não me engano, eu transmiti um trecho da Alcântara para o pessoal, né? Então, assim, operação policial é uma parada surreal de fazer, gente. E, assim, é muito gratificante quando você pega algo com uma tremenda dificuldade dessa e você consegue resultado. Na Enterprise, dos 5 clientes que eu tenho, 3 estão em liberdade, 2 estão presos. Da Alcântara, de 2 clientes da Alcântara, uma foi absolvida sumariamente e o outro se encontra preso. Então, uma absolvição sumária de 2 e uma absolvição sumária. Daí tem a Hertz, tem a Spiderweb, daí, gente, tem bastante coisa aqui. Vamos para o próximo ponto. Então, assim, ó, o que eu disse para vocês sobre os atos coordenados, né? Deixa eu abrir. Calma aí. Carregou para vocês aí? Para mim ficou escuro aqui. Aqui tá. Carregou. Aqui tá normal, passou o slide. Não, beleza. Não, é que ele demorou para. Acho que eu tô com muita aba aberta do mesmo tempo aqui, ele demorou um pouquinho para abrir. O que eu disse sobre os atos coordenados. Isso é o que traz mais dificuldade, é porque a operação ela consiste em atos coordenados de mútua cooperação entre o Ministério Público, às vezes o GAECO, independente de quem seja, Ministério Público e Polícia. A exemplo, a Polícia Federal, eu tenho mais contato com as atuações dela no Paraná, tá? Paraná e São Paulo. Tem um caso no Pará, no TRF1, que foi, até rola em Santarém esse processo, mas a maior parte dos meus casos são região sul e sudeste. Essa situação de mútua cooperação, existem setores específicos para cada parte da operação. Tem, em Joinville, fica um setor da Polícia Federal, que é um setor operacional, que eles só atuam no cumprimento de mandado, assim, são mais de 100 policiais e 100 agentes, são 3 delegados, até um dos delegados desse setor é o Wagner Mesquita, que era secretário de Segurança Pública do Paraná, foi meu professor na PUC, e depois, quando eu tentei o concurso para a Polícia Federal, ele era meu professor também. O Wagner Mesquita, ele coordenava, era delegado titular, né, e coordenava esse setor de operação, que ele só era chamado para cumprimento do mandado de prisão e mandado de busca e apreensão. Não cuidava de nada da investigação, absolutamente nada. Quando estava toda a investigação feita, que era expedido os mandados de busca e os mandados de prisão, a Polícia Federal fazia o dossiê e mandava para ele. E ele que movimentava toda a corporação para o cumprimento. Então, assim, é muito difícil, diante da magnitude, né, do Estado, se conseguir sair de um momento desse, de uma operação, ileso. São poucos os clientes que eu tenho que saíram do momento de operação dessa com alguma falha. Tem um cliente na Hertz que ele tinha saído uns minutos antes, a polícia não viu ele saindo de casa uns minutos antes, comeram bola, todo mundo foi preso e o cara tá foragido, já vai fazer 2 anos que ele tá foragido, né? Então, assim, é uma situação uma vez na vida, uma na morte, para se conseguir, assim, sair que nem bagre ensaboado de uma situação dessa, quando se deflagra uma operação dessa, né? Junto com todo o conjunto probatório, né? Daí vem, assim, os principais incidentes, tentei separar só para vocês terem uma noção, né? Que é o principal. Normalmente não sai a prisão preventiva, tá? Normalmente primeiro se sai a temporária, depois a temporária é convertida em preventiva, beleza? O arresto de bens e a busca e apreensão. A prisão temporária, normalmente ela vem acompanhada da busca e apreensão. São incidentes separados, tá? Dificilmente vai ser feita a representação pela temporária e alguma outra cautelar no mesmo incidente. Elas vêm em incidentes separados. A temporária, prazo determinado,
a justificativa dela é sempre a garantia da instrução processual, né? Porque o que o delegado normalmente diz? Se o indiciado não for preso, ele vai ocultar a prova, ele vai ameaçar a testemunha, ele vai se furtar da aplicação da lei penal. Então, assim, ele cria todas as justificativas de garantia da instrução processual, né? E o risco de dificultar as fases sucessivas da operação. Exemplo, a Operação Alexandria, ela se dividiu em Alexandria 1 e Alexandria 2. Alexandria 1 foram 23 fases, se eu não me engano. Então, imagina, 23 fases. Teve, assim, várias e várias buscas e apreensões. Se o pessoal fica solto, o que acontece? Vai começar a sumir prova, queima de material, queima de arquivo, né? Vocês entenderam queima de arquivo, né? Coação de testemunha. Então, assim, o que eles precisam? Efetuar essa prisão para que a operação se tenha essa coordenação em movimento, né? O arresto de bens, eu até peguei essa semana, peguei uma moto, uma CB300R como pagamento, e ela tá com bloqueio. E peguei até também, tenho agora para o final, para a semana que vem, para fazer no escritório, um embargo de terceiro de alguns imóveis que foram bloqueados na Enterprise. Qual que é o objetivo desse arresto de bens? Muitas vezes não é nem o produto do crime, mas é uma forma de garantir que até que a pena pecuniária futura seja adimplida. Exemplo, um cliente foi pego com 379 quilos de cocaína. Até eu coloquei o vídeo dele aqui nos slides para frente. 379 quilos de cocaína. Você acha que uma pena pecuniária no final desse processo vai ser quanto? Vai ser uma fortuna. Vai ser uma fortuna a pena pecuniária no final do processo, né? Então, qual que é o nosso objetivo? Manter ele em liberdade e que no final venha uma pena em regime semiaberto. É isso que a gente busca para ele. Então, a gente já tem isso na cabeça. No final, quando vier essa condenação desse cliente, ele vai ter a pena. A gente vai buscar a menor pena pecuniária possível, mas com 370 quilos de cocaína, qual que é o valor dessa droga para comercialização? É um valor absurdo. Hoje, na fonte, na Colômbia, na Bolívia, Peru, 1 quilo de cocaína é $2.000, $2.500. Que é 10 mil reais, um pouquinho mais de 10 mil reais, 12 mil reais. No Brasil, é 30 mil reais 1 quilo. O cara foi pego com 370, mandando para a Europa. Na Europa, é 200 mil reais 1 quilo. Então, assim, você vê o valor, 370 vezes 200 mil. Nem eu sei quanto que dá essa conta aí. Então, mas, assim... diga, pode falar. Então, a hora que aprendi dessa droga apreciada, eles vão mensurar o valor real da droga apreendida para, então, entrar com arresto em cima do bem do... Não basicamente com o valor real da droga, mas normalmente ele sai o bloqueio sai o arresto em todos os bens em nome do... Primeiro sai o Bacenjude, na sequência eles já lançam o Renajude e já bloqueia tudo que for de valor pecuniário e bens móveis, eles já bloqueiam tudo, né? Então, assim, primeira largada. Na sequência, depois que é feita a prisão, depois que a operação já está deflagrada, se não se alcança resultado com o Bacenjude e o Renajude, eles vêm para o bloqueio de imóveis, né? Tanto que o cliente que eu tenho ali foi feito o bloqueio em 2 imóveis dele, uma casa e um duplex no litoral do Paraná. Então, assim, via de regra, eles tentam fazer uma medida assecuratória desses bens, né, para tentar garantir, no final do processo, pelo menos alguma recuperação do dinheiro, né? Então não tem muito para onde correr, né? Esse aqui, ó, eu não vou entrar hoje no mérito, eu ia entrar no mérito da liberdade, mas é muito assunto para falar, tá? Mas eu só vou trazer um pouquinho dessa situação de juiz prevento. Quando é feito o primeiro pedido, a primeira distribuição de alguma cautelar, é definido o juízo que vai tocar aquele processo. Exemplo, Enterprise, 23ª Vara Federal de Curitiba. Alexandria, foi a 8ª de Vara Estadual de Curitiba.
Então, assim, já é distribuído o primeiro pedido, a primeira representação, aquele juiz já fica prevento. Isso influencia muito nos pedidos de liberdade. O que até teve um caso no Rio Grande do Sul que a gente tocou, faz o quê, Messias? Umas 2 semanas atrás? Acho que isso, né? Foi 2 2 semanas. semanas atrás. Uma operação numa situação de estelionato, tá? O que acontece? Quando você faz um pedido de liberdade logo na largada, cara, estourou a operação, você meteu um pedido de liberdade, você automaticamente vincula o primeiro entendimento do juiz em cima da decisão do teu pedido de liberdade. Exemplo, eu fiz um pedido de liberdade, saiu mandado de prisão temporário, todo mundo foi preso. Eu vou lá e faço uma revogação de temporária. O juiz já vai dar a decisão. Gente, se ele negar essa primeira decisão, todas as decisões que eu fizer com aquele juiz vão ser negadas com base na primeira decisão, tá? Então, assim, até o que eu disse pro Messias, e deu certo, a gente quebrou um mandado de prisão sem fazer um pedido de liberdade. Qual que é a situação? É um mandado temporário. Qual que é o que eu disse para vocês, que é pautado o mandado de prisão temporário? Aqui. Garantia da instrução processual. Beleza. Se eu já sei que aquele mandado saiu pela instrução, o que eu preciso garantir para o meu cliente sair? Que a instrução do inquérito se finalize, né? Que as medidas investigatórias se finalizem. Eu preciso garantir isso. Se finalizar tudo sem interferência do meu cliente, já não tem mais motivo para prisão. Então, daí o que a gente fez lá no Rio Grande do Sul? A gente não fez pedido de quebra do mandado. A gente peticionou, petição simples no meio do processo, dizendo para o juiz: ó, excelência, o fulano está com mandado de prisão expedido, está foragido. Ele se compromete a se apresentar e a entregar para Vossa Excelência entregar nos autos para a autoridade policial todos os atos que são necessários para o deslinde do feito. Então, o que você precisa? Celular dele? A gente fez uma petição assim. Precisa do quê? O celular dele? Precisa de nome, contato, alguma coisa? O que você precisa? Senha de rede social? O que é necessário? É isso, isso, isso? A gente se compromete a ele se apresentar e entregar tudo isso como forma de protocolado nos autos. Precisa? O juiz pegou e expediu um ofício pro delegado. O que é necessário para finalizar a investigação? Gente, o delegado não sabia o que dizer. Falou que estava finalizado. De bate-pronto, o juiz falou bem assim: se está finalizada a investigação, revoga-se o mandado de prisão que foi expedido. Ponto. Caiu o mandado de prisão. A gente não fez um pedido de liberdade. Entendeu? E o mandado de prisão caiu. Entendeu? Se eu faço um pedido de liberdade e o juiz se antecipa e diz no pedido de liberdade: eu não vou quebrar o mandado. Por quê? Porque está sendo investigado ainda. Gente, eu acabei com a única cartada que eu tinha, se desse alguma coisa errada, eu acabei com ela. Eu vinculei a cabeça daquele juiz a todos os atos, a todos os pedidos de liberdade, ele se auto-vincular ao pedido anterior, dizendo que os atos não tinham sido cumpridos, que isso... Eu não obriguei ele a ter um minuto como posso dizer, curiosidade e perguntar para o delegado: terminou ou não terminou? O cara está disposto a se apresentar. Tem mais alguma coisa para investigar? Eu assim, sujeitei o juiz a fazer aquela pergunta. Nisso, eu não precisei vincular uma decisão, eu não precisei criar um obstáculo que poderia ser a única cartada que eu ia ter no futuro, né? Porque eu digo assim, pedido de revogação de preventiva não é o pedido que vai tirar o cliente. O que tira o cliente é o habeas corpus. O que tira o cliente. A revogação de preventiva é ato preparatório para o habeas corpus. Tá? Beleza, muitas vezes sai, tranquilo. O pedido é para isso. Mas você não pode esperar que de um juiz que converteu uma preventiva, que expediu um mandado, que aquele juiz mude a opinião dele, porque em 10 laudas, você, suprassumo da advocacia, conseguiu convencer o cara em 10 laudas que a decisão dele estava errada. Gente, ninguém me convence de alguma coisa em 10 laudas. Não me convence. Né? Não sou eu que vou convencer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a revogação de preventiva como um ato preparatório para outra pessoa analisar depois. Então, assim, revogação prepara para o tribunal
verificar aquilo posteriormente. E, assim, voltando para o assunto operação. Na operação, isso é mais importante ainda, porque a base probatória é muito farta em uma operação. Então não adianta você querer logo, saiu a temporária. Gente, saiu a temporária, deixa o cliente cumprir a temporária. Não fica metendo pedido de liberdade logo de cara. Por quê? Porque você meteu aquele pedido, fim de papo, você já não tem mais para onde correr. Você não consegue usar a revogação preventiva porque pela a necessidade que você vai ter na frente, né? Que é preparar a tese do HC, e aquilo ali, basicamente, você acabou com toda a tua base de trabalho naquela situação. Outro ponto importante trazendo para o juiz prevento. Quando se estoura a operação, diferente de uma prisão em flagrante que vai para a central de custódia e depois da central de custódia volta para o cartório distribuidor e daí você vai saber quem que é o juiz que vai tocar o processo, na operação você já sabe quem é o juiz que está tocando o processo. Você já consegue saber quais são as decisões dele, qual o entendimento dele, se ele é um juiz que é muito... que é caneta pesada ali, que é punitivista, se ele é garantista, você já consegue saber qual que é a situação daquele juiz, e em cima disso você já consegue trabalhar com muito mais foco no que aquele juiz normalmente faz. O que eu faço na distribuição de habeas corpus? Eu estudo o tribunal que eu vou distribuir o HC para distribuir no plantão do juiz que eu sei que é mais tranquilo. Por quê? Vai vincular, aquele HC vincula. Então você já sabe que na situação do juiz prevento, você tem a antecipação do que você precisa fazer para conseguir uma liberdade. Muitas vezes utilizando das próprias decisões desse juiz nos seus pedidos. Então, assim, a operação traz isso ao seu favor também. Beleza? Gente, estou falando muito. Não, mas tá bem claro. Beleza. Tá de boa. Tá? Voltando agora que eu falei lá no começo, cara. Maior problema de advogado em operação, e eu também tenho esse problema, ego. Maior problema de advogado em operação. E eu tenho, tá? Então, assim, eu falo... Sonhou com HC? No criminal, HC é tudo, tá? No criminal, HC é tudo. Você faz HC virar revisão criminal. Começa aí como substitutivo. Então, assim, se você domina fazer um HC, você basicamente está a 80%, 90% na frente da maior parte dos advogados. Assim, o que eu disse lá no começo, o grande problema de advogado, muitas vezes, é querer ganhar muito, né? Não querer dividir o pão. Isso daí é um grande problema de advogado. Ter muito... Era um problema meu no começo de carreira. E ter ego inflado. É isso que atrapalha advogado em operação assim. Primeiro, eu vou até contar uma... Eu não tinha lembrado desse caso. Eu falei de ego inflado, eu lembrei na hora. Vou contar daqui a pouco um caso para vocês que aconteceu em Curitiba numa operação da antissequestro. Meu escritório só cresceu quando eu comecei a entender que eu não conseguia fazer tudo sozinho. Que daí eu tive noção que o meu foco não era no começo, nesses meus... tô 2 anos com o escritório, 10 anos de advocacia, mas 2 anos com esse escritório. Não era eu explodir de ganhar o máximo de dinheiro possível e cortar os gastos. Não era isso. Eu tinha que estruturar para, independente do caso que eu pegasse, eu tivesse condição de fazer. Então, a ideia era, mesmo que eu tivesse um gasto muito alto para manter o escritório e meu lucro fosse baixo, eu ia ter uma estrutura para fazer meu nome. E depois, com o tempo, aquela estrutura ia se auto-pagar, né? Por isso que eu falo no grupo, eu falo, gente, se você ganha 2.500, 3.000, gasta quinhentão com estagiário. Gasta quinhentão com estagiário. Manda para o estagiário fazer todas as peças, toda a estrutura das peças, e a peça vem 70% feita para você. Você não precisa perder tempo descrevendo os fatos. Isso daí está lá no processo. Isso daí você passa para alguém fazer. Sim, você ganha 3.000, gasta 500 com o estagiário, vai ganhar 2.500. Você vai ver que em pouco tempo você vai aumentar para 5 o que você está ganhando, porque você ficou solto para fechar mais contrato, conseguiu atender mais cliente, conseguiu fazer mais audiência. Entendeu? Então, assim, essa ideia de não gastar, muitas vezes é o que
segura você de ganhar mais, tá? E eu só me liguei disso quando eu consegui falir meu primeiro escritório. Quando eu fali meu primeiro escritório, que literalmente eu afundei, que eu me liguei onde eu estava errando, né? E graças a Deus agora está dando tudo certo. Então, essa situação de sobrecarga em operação, você tem que ter noção. Você precisa ter uma equipe, precisa ter mais gente do teu lado. Se você não tem, eu não digo nem competência, mas qualidade técnica ainda, se você ainda não tem conhecimento suficiente para tocar a operação, divide com algum colega. Porra, tem tanta... Assim, ó, eu vejo hoje, júri, tem dois caras que assim, para mim, são gigantes do júri. O João Ricardo, que é que tem o marketing, né? O com marketing é o João Ricardo, e um colega nosso que é o Elson, que é um absurdo no júri. Então, o que eu faço? Eu não faço júri, eu não sei fazer júri. E eu falo, gente, eu não entendo porra nenhuma do júri. E o que eu pego o processo do júri para fazer o quê? Para mandar pro Elson fazer. Eu divido com ele. Podia inventar de tentar fazer sozinho, mas não é minha área, não é o que eu domino. Operação também é a mesma coisa, gente. Se pegar algo que é muito maior do que vocês conseguem dominar, pense que não ter essa sobrecarga, não ter esse excesso. Sai daquele molde de advocacia ultrapassado. Beleza? Agora, o momento Maria Fifi, né? Trocar uma ideia com vocês, falar de algumas operações. Essas daqui são as últimas que eu atuei, né? Então eu trouxe essas que são mais recentes, e daí tem uma bônus. E daí vocês vão ver mais ou menos, até pelo noticiário, mais ou menos, vocês vão ver qual que é o impacto dessas operações. E quando você faz uma, que o seu nome aparece em uma, pode ter certeza, começa a virar explode um cano de operação e começa a vir um monte de operação para você. Ano passado foram 15 operações? Acho que foram 15 operações que eu fiz ano passado. Eu anotei ali, mas se não me engano foram 15. Então, assim, a meta desse ano é fazer pelo menos 20. A meta desse ano. Deixa eu puxar aqui. Beleza. Primeira operação Enterprise. Eu vou soltar aqui. Se vocês não tiverem ouvido, vocês me avisam no chat ali, pelo menos. Tá bom, gente? Deixa eu voltar aqui. Olha, pessoal, a maior operação de 2020 da Polícia Federal e que levou 3 anos para ser executada, mobilizou policiais e funcionários da Receita Federal de 10 estados brasileiros. O que eu falei para vocês, que a operação ela precede de atos iniciais. Essa operação Enterprise, ela levou 3 anos. 3 anos de atos de atos investigatórios. 3 anos sem deflagração. E quando deflagrou, não tinha para onde correr. Brasileiros. No Paraná, a cidade-mãe do estado foi o centro de uma organização criminosa. Um grupo criminoso muito bem estruturado e com subgrupos definidos. Inclusive, um dos alvos dessa operação, eu atendi ele em agosto, na Alemanha. Agora ele está em Dubai agora, mas eu atendi em agosto, eu estava na Alemanha atendendo ele. Engana-se quem pensa que a organização criminosa liderada por Sérgio Roberto de Carvalho, o Major, funcionava somente em Paranaguá. A cidade-mãe do estado era a principal porta de saída da droga movimentada pela organização, mas até chegar aqui, a carga passava por um complexo processo logístico. Por isso, a Operação Enterprise aconteceu de forma simultânea em 10 estados do país e também no exterior. Então essa operação ela é muito importante, ela coroa um ano de operações fantásticas da Polícia Federal, um ano em que nós deflagramos em 45 dias 6 operações contra o PCC, em que nós mostramos que os líderes eles não estão na cadeia pura e simplesmente, mesmo incomunicáveis, estão passando horas. Não é essa a situação. A situação é que a estrutura financeira não foi desarticulada. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos desarticulando a estrutura financeira.
Lembra que eu falei ali do sequestro de bens, arresto, que eu falei lá no começo? Essa que é a ideia da polícia. Assegurar que toda a estrutura financeira seja desarticulada por meio daquilo ali e garantir que no final do processo as penas pecuniárias, o erário público seja todo restituído. Então essa que é a ideia ali do sequestro e do arresto. Durante os 3 anos de investigação, a Receita Federal descobriu um complexo esquema de lavagem de dinheiro. Através de interceptações telefônicas, quebras de sigilo e medidas com autorizações judiciais, a Receita descobriu que a organização se valia de laranjas para abrir ou comprar empresas com a finalidade de dar aparência legal ao capital ilícito proveniente dos crimes realizados e enviar recursos para o exterior. Ainda de acordo com a Receita, os participantes da organização não se importavam em ter prejuízos com as empresas. Fundamental mesmo era lavar o dinheiro oriundo do tráfico. Óbvio, né? Assim, o lucro é o de menos, né? Então, qual é o primeiro ponto para lavar dinheiro? Você tributar ele, né? Tributou, o dinheiro está limpo. Se você pagou para o fisco aquele valor, ele já está inserido no capital, pronto, segue o baile. Se tem empresa não dá lucro, para eles está ótimo. Eles dizem que dá, depois no balanço final da empresa, eles dizem que deu lucro. E através de quaisquer mecanismos, né, de ocultação, de interposição de pessoas, de empresas de fachada, uso de empresas de fachada, para que esse dinheiro entre de forma aparentemente ilícita, né, no país. Né? Então, muitas atividades aparentemente empresariais, seja aqui, seja no exterior, foram desenvolvidas por essa quadrilha na ocultação desse dinheiro sujo, vindo do tráfico de drogas. São inúmeras as possibilidades que a gente analisa na identificação dos laranjas, que estão aparentes de frente à operação, e os reais beneficiários de todo o esquema. Por isso, o maior objetivo da operação foi sufocar financeiramente a organização e prender os principais líderes dos subgrupos. Durante a ação conjunta foram apreendidas aeronaves, casas de luxo, dinheiro, armas. Os principais nomes que operavam o tráfico internacional de drogas acabaram na cadeia. Vocês podem, inclusive, pesquisar que nos últimos 4 a 3 anos para cá, a quantidade de apreensões de drogas no Porto de Paranaguá, especificamente, aumentou exponencialmente. E apesar de que, como o Dr. Elvis falou muito bem, só faz cócegas na organização criminosa, mas é o pontapé inicial, é o fio a partir do qual a gente consegue começar a desenrolar esse novelo da organização criminosa. Segundo a Polícia Federal, em todo o país, 7 grupos formavam a organização criminosa. Divididos em 5 estados, cada um desses grupos tinha funções específicas. Alguns eram encarregados de transportar as cargas, outros ficavam responsáveis em armazenar a cocaína. Por fim, existiam os grupos designados a esconder a droga em fundos falsos e embarcar a carga em navios clandestinos à Europa e África. Essa inteligência de como buscar as drogas, como buscar os integrantes da organização, todos os operadores logísticos, né, de como realizar a efetiva saída da droga do país, ela já foi expandida para outros portos também, especialmente aqui de Santa Catarina, para que a gente consiga criar, eu diria que um escudo em nossos portos para tentar dificultar o mais possível a logística do tráfico. Essa foi a última reportagem da série que a gente trouxe. Gente, aqui fechou. Opa. Depois do dinheiro lavado, pecúnia não olé. Pecúnia não olé. Exatamente Não isso. tem cheiro, Não tem cheiro. Isso é a única coisa que eu lembro de tributário. É o mais importante, tenho certeza. Beleza. Daí, o que acontece, né? Eu falei para vocês lá no começo que às vezes uma prisão, um celular que é apreendido, se desenvolve todo um conjunto de uma operação. Só que de uma operação se extraem outras, né? A Enterprise foi a primeira. Na sequência da Enterprise veio 2 operações juntas, que foi a HETS e a Spiderweb. Mas são 2 operações que saíram da primeira operação lá, né? Eu só não cortando, mas a teoria da área envenenada entrando aí em um desses casos. Depende se tiver quebra de cadeia de custódia da prova, tá? Então, assim, se lá na primeira operação, isso aconteceu em uma operação ali para frente, a conexão CWP. Teve uma primeira operação, na segunda operação, que foi a conexão CWB, ela se deu
pela primeira prova que foi apreendida, que foi um celular. E esse celular foi manipulado pela polícia durante a prisão do flagrante. Daí o que aconteceu? Foi uma das teses que foi abordada, foi essa, até está recorrido, que foi pela teoria da árvore da árvore dos frutos envenenados, né? Que saiu, teve quebra da cadeia de custódia, que o celular foi manipulado pela polícia e na sequência, lá na frente, se desencadeou uma operação, a segunda operação que foi desencadeada deu a prisão de 12 pessoas, mas ali para frente eu já chego nela e a gente já toca no assunto, Fechou. Beleza? A Spiderweb e a Hertz, nossa, trancou meu nariz, gente, bem na hora que eu tava falando. Aguenta um pouquinho. A Hertz e a Spider, elas foram duas operações que foram deflagradas depois da Enterprise, tá? Elas são operações menores, né? Até um dos cabeças, no caso da Enterprise, é um romeno. Esse romeno é o que está em Dubai. Não é... Ele até fala assim... em vez de falar Renato Bassi, ele fala Renato Boss. Renato Boss. Ele não consegue falar o Bassi. E, cara, eles perderam 73 milhões em droga na Austrália no final do ano. Perderam 73 milhões, não fez nem cosquinha no patrimônio do cara. Caraca. 73 milhões de dólares. Não fez nem cosquinha no patrimônio do cara. Pra vocês terem noção do tamanho da situação, né? Deixa eu soltar aqui o videozinho dessa aqui. Esse é do meu cliente. Esse aqui é do meu cliente, esse aqui, ó. 376 quilos pegaram ali. Que bom. Qual que era a situação? Como a organização criminosa ela é bem específica nos atos que são distribuídos, a droga entrava, tinha todo o transporte, né, para chegar até o Porto de Paranaguá. Na hora que chegava no Porto de Paranaguá, essa droga entrava por meio do caminhão que ia deixar o container. Esse caminhão vinha com lacre e eles adulteravam esses lacres, né, como se já tivesse passado pela receita, já tivesse passado pelo raio-x e tal. Eles abriam, contaminavam o container com a droga, né, contaminavam aqui, eles armazenavam a droga dentro do container, e todo esse translado do container era esse meu cliente que traçava todo esse translado do container dentro do porto, para fugir das câmeras do porto e para fugir da Receita e da polícia, dentro do próprio porto. Então ele traçava onde ia estar uma Receita Federal, onde tinha câmera, onde podia pegar alguém entrando. Então, tanto que em um dos vídeos aparece ele no caminhão, dentro do caminhão, né? E um cara saindo debaixo do caminhão. O cara entrou para dentro do porto, pendurado debaixo da carreta, debaixo do reboque. Ele entrou por debaixo do reboque, quando chegou lá ele saiu, né? Correu de um container para o outro, abriu, estourou os lacres do caminhão, pegou a droga de dentro do caminhão, foi para o outro container onde a gente ia colocar a droga. Aparece muito rápido e vultos, porque eles desligaram as luzes dentro do galpão para não aparecer o cara fazendo na câmera, o cara fazendo a correria dentro do container, mas aparece o vulto da pessoa fazendo, e o meu cliente no banco do motorista, assim, esperando o cara fazer. Quando finaliza,
Até meu cliente, ele liga a luz do caminhão para bater de frente com a... São os mais inteligentes. Ele até liga a luz do caminhão para ela bater na câmera e dificultar mais ainda a visualização do que está acontecendo dentro. Né? Fica aquela luz, a luz alta do caminhão contra a câmera. Mas aparece todos os vultos rolando. Né? Não, os caras são bons, John. Os caras estão num nível acima da média. Esse cliente, ele ficou preso 6 meses, ele ficou preso, fechado. Daí ele me contratou. Daí depois que ele me contratou, ele ficou mais 2. Depois que ele me contratou. Daí ele não saiu no pedido de liberdade, ele saiu na sentença. Porque eu falei pra ele, ó, não adianta pedir liberdade tua que você não vai sair. A operação, a Enterprise e a Hertz, não adianta nem pedir no TJ, que o TJ já tinha a câmara preventa, né? Então, assim, não tinha muito o que fazer. Eu só disse para ele, cara, vamos correr, como você é primário, vamos correr para vir a tua condenação rápido. Veio a condenação dele, 5 anos e... deu 5 e uns quebradinhos, 5 e 4, 5 e 6, em semiaberto. Daí o cara já saiu pro semiaberto, colocou a tornozeleira e foi para casa. Então, assim, você vê que, às vezes, você não trabalha com a liberdade, com o pedido de liberdade. Você trabalha com a condenação também. Se você sabe que vai vir uma condenação em regime de semiaberto lá no final, você já tem a ideia que aquela condenação é possível, você não precisa ficar perdendo tempo dando cartada que não vai acontecer. Faz o processo correr rápido, para o cara pisar na rua quanto antes. O objetivo final é o cliente em liberdade e fim de papo, né? Muitas vezes a absolvição é secundário. O objetivo mesmo é o cliente tá livre, né? E é isso que rolou lá rolou na Enterprise, na Spiderweb tá rolando isso, na Hertz rolou isso também, né? Então, isso aí. Próxima operaçãozinha. Querem terminar de assistir ou não? Sim, eu não tô vendo a cara de vocês, tá, gente? Eu tô com o Canva aberto aqui, eu não tô vendo vocês. Pode seguir, pode seguir. É só o cara tirando droga no container, não é? Eu quero... Só aquelas coisas. Que ela foi desembolada. Vamos pro próximo. Operação Alcântara. O quê? Opa. Calma. Ih, eu não troquei o vídeo? Sério? Que merda. Vou colocar o vídeo da Alcântara para vocês. A Operação Alcântara, eu fiz audiência esses dias. Inclusive, o Messias acompanhou a audiência da Alcântara. Foi uma audiência muito boa para o nosso cliente. Via de regra, foi muito boa. A gente está esperando a juntada só do vídeo da audiência, né? Da gravação da audiência, para fazer mais um pedido de liberdade para ele, de revogação de preventivo. Porque basicamente vários crimes foram quebrados só no primeiro depoimento do policial que tocou. Foi uma operação que foi feita inteira pela Polícia Militar. No meu ponto de vista, uma operação que é feita inteira pela Polícia Militar, eu acho que ela é nula, no meu ponto de vista, tá? Mas o judiciário não pensa assim. Eu vejo como um tremendo desvio de função que uma polícia ostensiva execute atos de polícia judiciária, né? Eu vejo, assim, extremamente errado isso acontecer e perigoso, né? Até por situação de segurança jurídica, a polícia ostensiva fazer investigação. Mas a Alcântara foi uma operação feita pela Polícia Militar. E, feita pela Polícia Militar, melhor pra gente, né? Que tá cheia de nulidade e erro, né? Tem erro de tudo quanto é jeito. Primeiro que a polícia disse que os áudios eram do meu cliente. Daí, a pergunta que a gente fez na audiência pro policial militar que foi responsável pela operação. Foi feita a perícia dos áudios para dizer que eles correspondem a fulano? Não foi feita. Foi feito o levantamento dos números, dos numerais ligados aos telefones celulares para saber em quais CPFs eles estavam vinculados? Não foi feito. Então, assim, operação de polícia militar, pode ter certeza, vai ser um estrondo, vai ser grande, vão usar 60 policiais para fazer prisão, vão parar a cidade, vai ser algo, assim, absurdo, né? Vai ter helicóptero, vai ser cinematográfico, mas vai ter erro e nulidade a rodo, porque policial militar é polícia ostensiva, não sabe investigar, e quando investiga faz errado, beleza? Operação Alcântara foi isso, tanto que uma das clientes, eu consegui a absolvição sumária dela,
né? E o outro cliente, que se estendeu, porque o nome dele era citado mais vezes na operação, a gente está em via... mais mídia do que base. Polícia Militar é isso. E esse outro cliente, a situação dele na Alcântara é que muito provavelmente vai ser absolvido no final. Eu não vou dizer isso para o cliente, óbvio, né? Não vou prometer para o cliente que ele vai ser absolvido, que cabeça de juiz e bunda de criança sai qualquer merda, mas eu tenho comigo aquela sensação que vai ter um bom resultado no final dessa operação, tá bom? Infelizmente eu errei, não coloquei o vídeo dela, desculpa, gente, mas não foi uma operação assim que é muito divulgada, porque ela foi estadual, foi pela Polícia Militar do Estado, mas foram 28 presos, e como o Messias até falou ali em cima, quanto tempo de áudio que deu? Foi 28 mil dados, Messias, que deu? Ele falou que o relatório só de interceptação telefônica tinha 28 mil dados, por aí. Sim, a Polícia Militar tentou fazer um bom trabalho, tentou. Porrada de interceptação. Não, eles tentaram. Isso daí tem que confirmar. Fizeram mais do que estava ao alcance técnico deles, né? Mas, infelizmente, sabe, bateu de frente, vão perder. Bateu de frente com nós, perde, né, mas isso. E essa daqui foi essa aqui acho que foi uma das operações mais, assim, que eu... Não pela operação, mas foi que mais o meu nome foi pra frente, foi nessa operação aqui. E não foi pela operação, né? Foi pela briga com a promotora. Mas essa operação Conexão CWB, até o vídeo que tem dela é bem ruinzinho no começo e mostra muito a atividade policial em si. Tá bom? É rapidinho, 1 minuto. Entrevistas, reportagens e a sua opinião, com muita informação, com Roberto Lobo. Agora. Roberto Lobo. É o vídeo da... A Polícia Civil do Paraná, através do essa operação com a 14ª Subdivisão Policial de Guarapuava, está deflagrando a Operação Conexão CWB. 60 policiais civis estão nas ruas de Guarapuava para o cumprimento de 27 mandados judiciais, sendo 3... Daí o que aconteceu? Tinha uma rapaziada que trazia droga da Holanda para o Brasil, né? LSD da Holanda para o Brasil, e distribuía no estado do Paraná. Então, assim, os caras traziam, tipo, 10 milheiros e distribuíam. Pagava quanto? Saía quanto milheiro? Saía 3 mil reais cada milheiro. E daí, no lucro, os caras tinham 50 mil de lucro. De lucro líquido. Era absurdo. Em cada milheiro, os caras faziam 500 mil por mês, assim. Cada mês eles faziam isso. Faziam 500 mil por mês. Daí, o que rolou? Teve uma festa rave em Guarapuava. Teve uma rave em Guarapuava que fizeram a polícia militar entrou nessa rave e, cara, deu bote em todo mundo. E localizou algumas pessoas principais que estavam traficando dentro dessa festa. E uma das pessoas que estava traficando era um DJ da festa que estava traficando. O que fizeram? Apreenderam o celular dele. Daí, da apreensão do celular dele, desencadeou essa operação, Conexão CWB. O que aconteceu? Ele foi condenado, se não me engano era Bruno o nome dele, ele foi condenado, pegou 6 e 2 nesse primeiro processo, e daí, na situação que ele foi preso, a polícia pegou e colocou no boletim de ocorrência, o cara tinha um iPhone 11. Olha só a tirada, o cara tinha um iPhone 11. Como que você descobre, vou perguntar para você, quem tem iPhone aqui? O meu 11, inclusive. Tem? Eu vou fazer uma pergunta. Como que você descobre o e-mail de um iPhone? E-mail é asterisco 06. Mas você precisa fazer o que para descobrir o e-mail do iPhone? Entrar no iCloud. Tá. Como que a polícia colocou o e-mail do iPhone num boletim de ocorrência se ela não tinha senha de acesso? Ela desbloqueou antes. E isso é o quê? Quebra da cadeia de custódia do iPhone. Quebra da cadeia. Ela mesmo fez a perícia. Pois é, sem autorização judicial. Então, assim, o que eu falei pro... Ela manuseou o telefone David ou Davi? Eu erro o teu nome. Opa, tá fechado o áudio. Isso, David. David, o que eu falei pro David, dessa situação da cadeia de custódia da prova. Gente, assim, ó, foi algo muito sutil, que a gente se ligou estudando a operação.
Era muito pequeno. Um e-mail que constava no boletim de ocorrência. Pô, beleza. Descreveram o celular. Só que detalhe, que celular que eles descreveram? Um iPhone. Como que eles sabiam o e-mail? Na hora que fizeram o boletim de ocorrência? Porque eles desbloquearam o iPhone. E eles disseram durante todo o depoimento que não, que a prova foi lacrada, foi posta no Ziploc, né, no plástico, foi encaminhado para a autoridade policial e depois, com autorização judicial, que eles fizeram a abertura das mensagens do WhatsApp do Bruno, que foi apreendido na primeira. Só que essas mensagens do Bruno que desencadearam essa operação. Vocês entenderam qual que foi a caminhada da situação? Então, assim, para mim, nitidamente, gritante, quebra da cadeia de custódia da prova. Eles deveriam ter feito a prisão a apreensão daquele aparelho, mandado para o Instituto Criminalística, e o Instituto Criminalística ia passar não lembro qual que é o nome do programa lá que eles passam, um israelense lá, ia passar o programinha deles lá, ia puxar as conversas que tivesse na memória do aparelho, e beleza. Só que eles tinham print de todas as conversas do WhatsApp. Todas. Eles tinham prints. E, assim, a gente sabe, acho que é Amadeus o programa, acho que é o nome do programa, acho que é isso, não lembro. É um Pegasus, é alguma coisa assim o nome do programa que eles usam lá. O programa não traz print. Pegasus. O programa não traz print, ele traz as mensagens em formato de texto. E os caras tinham vídeo da tela, gravação de tela dentro da operação. Assim, o meu cliente foi condenado na operação, ele pegou 5,10 nessa operação, regime semiaberto. Ele ficou solto a operação inteira. Ele estava com mandado de prisão expedido, ficou solto a operação inteira, foragido. Saiu a sentença, o mandado de prisão dele caiu, né? Derrubaram o mandado de prisão dele. E ele continuou respondendo, agora ele continua respondendo em liberdade. E a tese são 12 presos e 8 advogados. 12 presos e 8 advogados. A tese dos 8 advogados é essa quebra da cadeia de custódia, que eu vejo que é uma tese muito forte, principalmente quando chegar no STJ e no STF. Principalmente que na hora que cair na mão do Schietti ou da Laurita, o Laurita e o Schietti vão destruir a juíza do primeiro grau que deu uma sentença dessa, ou o Tribunal de Justiça que provavelmente vai manter. Até pelo que o Tribunal do Paraná, um pouco melhor do que o de Santa Catarina, né? Um pouco menos punitivista que o de Santa Catarina, mas mesmo assim é bem conservador. Tribunal muito conservador, aliás. Né? Já deu mais de 1 hora de reunião? Tá beirando. Já passou. Tá quase. Porra, gente, eu achei que ia dar uma meia hora. Passa rápido. Pô, passar rapidinho, né? E daí, como bônus, né? A primeira operação que eu atuei, tá? Gente, deixa eu só falar a realidade para vocês. Eu fui um merda nessa operação. Foi minha primeira operação. Eu tinha... Nossa, foi lá em 2015. Foi lá em 2015 que ela estourou? Acho que é isso. Deixa eu ver, até tem a data ali. 2015, isso mesmo. 2015 eu tinha acabado de abrir meu escritório. Tinha acabado de abrir meu primeiro escritório. Eu não tinha noção nenhuma do que eu estava fazendo nessa operação. Tinha uns caras muito bravos. Tem uns advogados que atuaram. Rafael C7, Yuri, o Igor, são os advogados de Curitiba. São os caras muito bravos, assim, que eles têm 10 anos a mais de advocacia do que eu. Mas eu basicamente, o que eu fazia? Eu lia tudo o que eles faziam e tentava replicar. Eu estudava o que os caras faziam e tentava replicar, para não passar vergonha. Assim, meu cliente no final saiu, junto com o cliente deles, né? Eu segui tudo que eles faziam, eu fazia com 1, 2 semanas de atraso. Exemplo, eles foram na SOI, né? Que é o setor de inteligência do DEPEN, do Departamento Penitenciário do Paraná. Eles foram na SOI e pediram um dossiê de cada cliente deles, sobre envolvimento, sobre conhecimento da SOI, de envolvimento deles com alguma facção. A SOI dava os dossiês, porque a SOI fazia interceptação telefônica ilegal, entendeu? E a SOI entregava os dossiês com as interceptações telefônicas ilegais. E a gente fazia a juntada daquilo, utilizando como prova para dizer que nosso cliente não era de facção. E daí, eles fizeram isso
e daí eu dava uma semana, eu ia lá fazer o mesmo pedido na SOI. Então, assim, eu fui seguindo exatamente o que os caras fizeram. Eu fui seguindo. Gente, não é errado, não é feio fazer isso, tá? Não é feio fazer isso. Eu não tinha conhecimento para pegar uma operação desse tamanho. 767 mandados de prisão. É coisa que, cara, é gente presa, imagina, cara, tudo cumprido. Imagina o tanto de gente que foi presa, cara, numa semana em Curitiba. No Paraná, né? Que a operação foi nível Paraná. Foi a maior operação estadual dentro em combate ao crime organizado. Calma aí. Volta. 70 mandados de... Eu até gosto de ver esse vídeo aqui, que eu lembro do Record da Origem. Policiais civis e militares do Paraná cumpriram mais de 570 mandados de prisão contra membros do PCC, o primeiro comando da capital, na Operação Alexandria. A maior parte deles já estava presa e participava da facção criminosa dentro de 8 presídios do Paraná. Foram expedidos pela Justiça 767 mandados de prisão na Grande Curitiba e em 72 cidades do interior do Paraná. 577 foram cumpridos nesta quinta-feira. Os presos são membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Entre eles, 2 advogados. A prisão é preventiva. O advogado que foi preso, eu falei para vocês do Rafael C7. Rafael C7 foi preso e um advogado que advogou para mim quando eu fui preso em Paranavaí foi o César Rissato. Ele advogou para mim em Paranavaí, ele foi preso nessa operação também. Detalhe, o César Rissato é irmão do delegado, que hoje é prefeito da cidade de Paranavaí, né? Se você não sabe, David, você é novo aqui, eu sou ex-presidiário, tá? Puxei 9 meses. Então, então, eu vou contar, vou ter que fazer uma reunião quando entrar todo mundo, eu faço uma reunião e conto todo mundo. E vem cá, você volta quando para assinar? Eu volto abril. Abril eu tô aí no Brasil. Então vamos tomar uma de novo, né? Certeza. Eu vou passar no Rio de Janeiro, tomar uma com o Messias, com o Gabriel, com o Jean. Aí né? Sim. Mandar a foto do Jean pra Larissa, e daí depois eu passo em São Paulo e tal. Eu me empolgo, gente, desculpa. Quem for do Rio de Janeiro aí, filho, eu vou passar por lá. Tem que passar porque eu já tô devendo essa visita pro Gabriel. Agora tem o Messias ainda, vixe. Renato, só uma coisa que eu já queria, já que você tocou nesse assunto, né? Falar, você poderia fazer uma reunião por causa dos novos, né? Porque eles não te conhecem, eu não falei sobre você, né? Não dei a ficha corrida, né? Assim que acabar passar o carnaval, semana que vem eu faço uma, daí para falar como que é o grupo e tal, e daí tipo, pô, vocês que são do grupo há mais tempo aí, compareçam, tá, na reunião quando eu for falar, tá? Que daí vocês são, vocês são minha prova real, vocês são minha prova real do que é isso aqui, né? Tá bom? Beleza. Nossa, o Renato é péssimo, nunca ajudou ninguém lá naquele grupo, só xinga. Pare com isso. Maldade, Larissa. E maldade, não tem. O cara não dorme respondendo, eu não durmo respondendo vocês, mandam mensagem 5 horas da manhã eu tô respondendo, 2 horas da manhã eu tô respondendo. Aí, né, porque aqui é meio-dia. Viva por tempo indeterminado. A maior parte dos mandados foi cumprida dentro de 8 presídios do Paraná. 484 pessoas que já cumprem pena por outros crimes também responderão por associação criminosa. A pena pode chegar até 8 anos de prisão. Eles vão ser hoje novamente presos por integrar a facção criminosa. Temos como prioridade o ano que vem a instalação de bloqueadores para telefone celular. No entanto, nem sabia que ele aparecia no vídeo. Vocês lembram que eu falei que ele coordenava a parte operacional da Polícia Federal em Joinville? E foi secretário de Segurança Pública do Paraná? Wagner Mesquita. Esse cara aqui era... Esse cara aqui, ele passou, se não me engano, 5 meses preso por desvio de arma do paiol do Exército. Eu sei, ele contou para uma vez a gente trocando ideia, depois numa aula, tomando uma cerveja, trocando ideia, cara, de boa, gente boa, ali no centro de Curitiba,
tomando cerveja, trocando ideia. Ele falou, gente, até eu fui preso antes de eu virar delegado federal. Daí ele pegou e contou que ele foi preso porque prenderam ele porque estavam desviando armamento do paiol do exército, do colégio militar. Daí ele falou que ficou preso, tal, mas no final das contas ele foi absolvido porque não conseguiram comprovar a ligação dele com desvio. Mas qual que era a parada que saltava? Porque só sumia a arma do paiol do exército em dia que era ele que estava na guarita. Entendeu? Qual que era a pegada? Opa. Gente, o que eu fiz? Renato fazendo... Calma aí, gente. Fiz merda. Deixa. Acabou. Fim de papo. Em resumo... Tu sabe que é só clicar nessas duas setinhas ali embaixo, né? Que É que o Renato é voltar? velho, gente. O Renato é muito velho, então ele não sabe. Mas pode continuar, pode continuar. Que duas... Pô, já voltou? Caralho, não sabia disso. Aí, aprendendo, Os né? policiais. Você é maravilhosa. Obrigada. Pessoas foram presas pela Polícia Civil do Paraná com diversos cadernos com anotações da atuação do PCC no estado. E uma parada, porque... Alguém consegue chutar porque o nome é Alexandria? Operações. Alguém consegue chutar o nome? Tem, cara, tem todo sentido. Assim, os nomes das operações são as coisas mais lindas do mundo, né? Cara, tipo, Operação Cavaleiro do Zodíaco. Sabe o que era a Operação Cavaleiro do Zodíaco? Foi uma operação de combate à pornografia infantil. Operação Cavaleiros do Zodíaco. Alexandria, tem todo sentido. Alguém consegue chutar por quê? Pô, não faço a menor ideia. Eu ia falar que é a cidade portuária. Não, cara. Porque, assim, o que foi apreendido na operação, o que deu início à operação, prenderam os livros de batismo dos membros do PCC. Alexandria tinha a Biblioteca de Alexandria, que foi a maior biblioteca do... Então, por isso que a Operação Alexandria. Pô, mano, o cara que inventa esses nomes deve ser formado em redação. Deve ser um setor da Polícia Federal só para pensar em nome de operação, cara. Os caras são... Cara, Operação Cavaleiro do Zodíaco. Cara, fala assim, eu já penso em criança, cara. Porra, minha infância, assistia Cavaleiro do Zodíaco, porra. O Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, se eles coloquem qualquer coisa nesse sentido de desenho, cara, eu já vou saber que tem alguma coisa a ver com criança, né? O combate assim, Enterprise, porque aquela ideia de crime é uma empresa, tal, né? Por isso que do Enterprise. Spiderweb é porque saiu, assim, aquela rede de contatos ela desmembrou da Enterprise, que era o centro, para a rede de contatos. Então, quando coloca como que chama? Quando tem as ramificações? Esqueci o nome. Fugiu o nome. Igual do Lula, que fizeram o PowerPoint do Lula. Como que era o nome daquilo lá? Organograma? Isso, organograma. Nossa, fugiu a palavra e eu não conseguia lembrar. Quando faz organograma, ele parece uma teia de aranha, o organograma da Hertz, né? A ligação entre pessoas. Por isso que ficou Spiderweb. Os caras são gênios para dar nome em operação. Vou colocar o finalzinho aqui. Esses cadernos traziam aí os nomes dos cadastramentos aí, quem indicou quem e aonde se encontravam, quem era responsável por cada setor. Determinados presos aí tinham responsabilidade de gerenciar a parte das extorsões de familiares de presos. Segundo a polícia, 30 mil ligações telefônicas foram interceptadas com autorização da Justiça, com 1.700 horas de conversas gravadas entre membros do PCC no Paraná, em São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Alagoas, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O conteúdo das gravações revela crimes como tráfico de drogas e armas, homicídios, roubos de veículos e residências pela facção. Gente, essa é a primeira reunião sobre as operações, beleza?
vai ter tema a rodo para falar aqui, desde da defesa inicial, desde como tocar um processo desse, como fazer os pedidos de liberdade, o que eu citei sobre revogação de preventiva e HC, a gente também pode fazer. Então, assim, a gente vai desenvolvendo, conforme as reuniões forem acontecendo, a gente vai desenvolvendo o tema aí, né? De um jeito que todo mundo consiga acompanhar e consiga utilizar. Beleza? Vou parar a gravação agora, daí a gente pode ficar mais à vontade.